Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 4 minutinhos. Muito boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Sala Debate. No Brasil, até meados do século XX, a maioria das gestantes não tinha opção em decidir se preferia um parto normal ou uma cesariana. A intervenção cirúrgica era uma medida de extrema insegurança para a mãe e também, claro, para o bebê. As fotografias e os relatos dessa época indicam que as mulheres ficavam horas e mais horas se preparando e promovendo os últimos detalhes para um desfecho feliz da gravidez. As doulas e os médicos também fazem parte desse retrato da história do nosso país. As décadas foram passando e a técnica envolvendo, entre tantos objetos, o bisturi e a anestesia foi ganhando a preferência de grávidas e de uma parcela considerável de profissionais da saúde. De acordo com estudiosos, essa escolha para a cesárea, entre tantos motivos, foi ocasionada por causa da popularização da anestesia, eliminando a dor, e por causa da presença cada vez mais constante da mulher no mercado de trabalho. Resultado dessa escolha e do desenvolvimento de uma cultura. Atualmente, mais de 50% dos partos no nosso país são cesáreas. Esse cenário é distante do ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte: de 100 grávidas, no máximo 15 deveriam gerar o bebê através de cirurgia. O Ministério da Saúde quer diminuir esse número e, para isso, está sendo mais rigoroso com os planos de saúde, cobrando explicações mais detalhadas dos médicos, dos porquês de terem escolhido o parto de cesárea. A ação, óbvio, está gerando reação de hospitais, de diversos médicos, de planos de saúde e também das grávidas que querem programar o nascimento de seus filhos. Afinal, quem deve decidir o melhor parto para uma gestante? Nós trouxemos para esse debate o Marcos Dias, ele é obstetra do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Também trouxemos a Carla Coelho, a gerente de assistência à saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e também a Cristiane Jordan, que é assessora técnica da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange. Pela internet, nós vamos falar com uma doula, a Maria de Lourdes, que é mais conhecida como Fadinha, e também com a Elaine, que é gerente de loja. Ela está grávida com 8 meses e quer ter cesárea. É claro que a sua participação nesse debate é mais do que fundamental. É só você entrar no nosso Facebook, www.facebook.com/canal Futuro Oficial. Aqui tem um vídeo meu explicando mais sobre o programa de hoje. Embaixo você pode ficar à vontade de participar. Faça igual às dezenas de pessoas que já acessaram o nosso canal Futuro Oficial. E o nosso Twitter é esse daqui, twitter.com/canal Futura ou o famoso @canal Futura. Muito bem, vamos ao programa. Carla, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada. Marcos, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Cristiane? Boa noite. Obrigado. Tudo bom? Obrigado pela sua presença. Fiz uma matéria para poder explicar ainda mais e te deixar a par desse papo de hoje. Vamos ver. O Brasil é um dos recordistas mundiais em cesarianas. No Sistema Único de Saúde, o SUS, cerca de 40% das mulheres decidem por este tipo de parto. Na rede privada, o número aumenta substancialmente. A cada 100 mulheres, 84 preferem a intervenção cirúrgica para a retirada do bebê. A Organização Mundial da Saúde condena essa realidade e indica que, no panorama ideal, somente 15% dos partos não deveriam ser da forma natural. O projeto Nascer no Brasil, que teve a parceria da Fiocruz, tentou explicar os motivos para essa decisão materna. A dor do parto foi considerada a principal estimuladora para a busca da cesárea. Tentando reverter o que considera uma epidemia, a Agência Nacional da Saúde, a ANS, está propondo mudanças que atingem os planos de saúde, hospitais, médicos e, claro, a decisão das gestantes. A partir de agora, a mulher deve esperar entrar no trabalho de parto para o médico indicar se há ou não a necessidade de uma operação. Os médicos e os hospitais só irão receber o pagamento do plano de saúde se apresentarem um relatório completo explicando os porquês da escolha. Mas nós não podemos aceitar como normal que 84% das mulheres que têm o seu nenê
por meio de planos de saúde, o façam por meio de cesarianas. Essa ação do Ministério da Saúde tem levantado diversas questões entre especialistas. Por exemplo, o poder de escolha da grávida, o real conhecimento das gestantes sobre os diferentes tipos de parto e se a ação governamental é a mais adequada para reverter uma cultura tão enraizada. Carla, a ação da ANS é a mais adequada para se reverter uma cultura que é tão difundida no nosso país, ou seja, na rede privada, 84% das mulheres decidem pelo esse tipo de parto. Essa é a melhor forma de mudar essa cultura? Na verdade, boa noite. Tiago, essa é uma questão bastante complexa e nós temos várias ações que nós temos que pensar para reverter esse modelo. Então, há 10 anos, a ANS já vem trabalhando com esses números. Esses números no Brasil, a cada ano, eles aumentam, eles vêm aumentando. E hoje nós temos 84% das cesáreas são realizadas nos planos de saúde. Esse índice é muito alto. É um que a gente chama de uma epidemia de cesarianas. Muitas vezes essas cesarianas são feitas desnecessariamente. Então, a gente tem que discutir quais são as indicações precisas para se fazer esse parto, o poder da escolha, né, em relação a isso, o direito à informação da mulher. A mulher tem que ter a informação sobre os riscos que ela está correndo ao se fazer uma cesariana. A cesariana, ela aumenta em 3 vezes a mortalidade materna. Ela pode aumentar a prematuridade do bebê, porque o bebê ele é retirado do útero materno antes da sua completa formação. E o risco para o bebê é um risco de uma síndrome de angústia respiratória, que a gente chama, e esse bebê, às vezes, pode precisar, inclusive, de uma UTI neonatal. Então, é um procedimento que ele tem riscos e essa informação a mulher tem que saber. Agora, Marcos, a gente, 84% na rede privada, mas também, se a gente pegar o SUS, a gente tem um alto índice de 40%. É claro que nem todas decidiram pela cesárea, muitas tiveram, por necessidade, que fazer uma cesárea. Agora também tem que se diminuir esse número e sair da teoria, que há 10 anos, como a Carla falou, está tentando se reverter, para ir para a prática. Isso não é fácil. Não, mas é verdade, a gente tem muita cesárea no serviço público também. Agora, a política pública no Brasil, ela está caminhando para mudar esse cenário. A Rede Cegonha, que é esse programa, essa estratégia do governo federal, ela está investindo muito na mudança dos ambientes nas maternidades públicas, na introdução da enfermagem obstétrica nas equipes das maternidades para ajudar no acompanhamento das gestantes de baixo risco. O cartão da gestante que o Ministério fez hoje, ele traz um monte de informações para as mulheres sobre as vantagens do parto, sobre os riscos da cesariana. Então, assim, eu acho que o Ministério da Saúde tem políticas claras e estratégias muito bem pensadas para reverter esse processo. Eu sou esperançoso de que a gente vai conseguir modificar essa taxa. Por que os médicos do SUS não fazem tanta cesárea? Por que os médicos do SUS trabalham no privado também. Eles são os mesmos profissionais. O que eu acho que faz diferença é que, na verdade, numa maternidade, quando chega a hora da troca do plantão, vai sair o profissional, vai entrar outro e a mulher vai continuar sendo acompanhada. Então, na verdade, as indicações de cesariana estão muito alargadas, ou seja, fazem muita cesariana que não é necessária. Muitas dessas cesáreas que são feitas no SUS estão associadas a um excesso de intervenção no trabalho de parto, e aí isso acaba fazendo com que o trabalho de parto seja ruim, o sofrimento da mulher aumente, e aí ela acaba querendo uma cesárea ou precisando de uma cesárea, porque teve muita iatrogenia. Mas essa proposta de mudança de modelo, que o Ministério da Saúde tem, ela prevê que as novas tecnologias sejam aplicadas. Por exemplo, métodos não farmacológicos para o alívio da dor. Tem coisas que você pode fazer no trabalho de parto que fazem com que a mulher possa passar pelo trabalho de parto sem ter que tomar uma anestesia, fazem com que ela se sinta melhor durante as contrações.
Então, tem muita tecnologia que pode melhorar isso. Agora, Marcos, isso daí vai demandar mais tempo do médico, mais dedicação, em questão de tempo mesmo, para fazer um parto. Isso daí atinge o bolso dos hospitais, dos planos de saúde e também dos médicos. E agora eu quero sua participação para esse debate, Cristiane, porque isso bate direto em uma classe médica que não vai conseguir fazer, às vezes, 4, 5 partos, normal, porque foi acordado com a gestante e vai ter que se dedicar a um só. Eu quero a sua opinião sobre esse tema. Bom, inicialmente eu acho que essa medida tomada, essa medida regulamentar da ANS, ela deve ser parabenizada. As operadoras, elas apoiam integralmente. E por quê? Exatamente como já dito, a gente tem um cenário mundial que aponta uma alta taxa de mortalidade materna e infantil relacionada à realização da cesárea. Eu acho que como pontapé inicial de um processo de mudança, para que a gente possa reverter toda essa cultura, ela já foi tomada. A partir do momento em que essa regulamentação leva à gestante uma conscientização das vantagens trazidas pelo parto normal, né, do poder de opção da gestante, eu acho que isso já vai trazer um grande benefício em termos de mudança. Agora, Cristiane, ok, ano após ano esse debate continua e essa realidade, como a Carla disse, só aumenta. Ou seja, as pessoas elas têm decisão independente das informações. É claro que existe um grande bolsão de mulheres que não conhecem definitivamente quais são as diferenças entre os partos, mas existe um bolsão, sim, e significativo de mulheres que conhecem e que querem, sim, ter um parto de cesárea. Será que uma medida dessa contempla essas mulheres que conhecem e que querem? Olha, eu acho que para você começar uma mudança, agora, essa conscientização, ela é quase que obrigatória, né? A norma, ela estabelece que, como obrigação para a operadora, ela tem que disponibilizar para a sua gestante, ao ser solicitado, informações sobre índice de cesárea, índice de parto normal. Ela disponibiliza instrumentos de esclarecimento, como o cartão da gestante, como a carta explicativa que está contido dentro do cartão da gestante. Eu acho que todo esse material e que vai fazer parte, de agora em diante, de qualquer processo gestacional de uma beneficiária de plano de saúde, eu acho que isso já é um bom começo. Bom, vamos para a participação. Natália Cristina, obrigado, Natália, pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: Carla, qual o motivo dos médicos indicarem tanta cesárea se sabem que na maioria esmagadora dos casos o parto natural é o melhor para o bebê e para a mãe? Essa é a Natália. Nós temos vários motivos, né, que estão envolvidos nesse alto índice de cesariana e muitas vezes cesarianas desnecessárias que são realizadas no nosso país. Tem a questão, né, como a questão do tempo, a questão de rapidamente se fazer uma tecnologia e como se isso fosse resolver, né, se isso fosse mais tranquilo para uma mulher. E a gente tem que discutir isso, né? Em que medida o nosso corpo ou o parto, que é um evento normal, que é um evento natural, que a maior parte das pessoas, todo mundo nasce, né, em algum momento, e antigamente todo mundo nascia de parto normal. Por que a nossa sociedade foi se transformando, né, ao longo desses anos e hoje a gente impera muitas vezes essa lógica da tecnologia em detrimento de um processo biológico, um processo fisiológico que pode acontecer naturalmente sem tanta intervenção. Então a gente discutir esse modelo
como o modelo obstétrico está no Brasil, isso é importantíssimo. E, com isso, trazer experiências de outros países, Thiago. Porque antes da gente soltar essas medidas, a gente pesquisou e a gente foi estudar em outros países para ver se eles estavam funcionando assim e de que formas tem. Porque, por exemplo, a gente compara essas taxas. A gente pode comparar com países nórdicos, por exemplo, que são bastante diferentes da gente, mas Finlândia, Noruega, Holanda, 15% de taxas de cesarianas. Tudo bem, aí você fala, não, é um país muito diferente. Então, vamos aproximando daqui da gente. A Inglaterra, o Canadá, menos de 30%. Está distante Estados ainda. Unidos, 30%. México, 45%. Então, países da América Latina, Argentina, 53%. Por que o Brasil tem 84%? É completamente uma reversão de uma lógica. O que deveria ser ao contrário. A gente deveria ter menos, e a gente tem altos índices cesariana. Então, vamos pensar medidas para atacar esse problema. Essa é uma questão que a ANS, junto com o Ministério da Saúde, nós atuamos, no sentido da informação. É difícil mudar esse modelo, a gente sabe, mas na década de 70... Então, queria dar um exemplo para você. Seguinte, por que você acha que agora vai dar certo? Se 10 anos vocês estão trabalhando nisso? Porque agora nós estamos pensando em várias formas. Antes, o que a gente atuava? Muito nas operadoras de planos de saúde. Então, o que nós fazíamos? Se as operadoras conseguissem... Ou seja, as operadoras elas não trabalhavam junto com vocês? Não, é porque a gente regulamenta as operadoras de planos de saúde. Então, a gente atuava nas taxas das operadoras. Inclusive, eu convido a todos os ouvintes, telespectadores, para acessarem a página da ANS, www.ans.gov.br, e você vai poder ver a taxa da sua operadora. Quanto é a taxa de cesariana da sua operadora? Quando a norma efetivamente começar, daqui a 6 meses, você vai poder ter a taxa do seu médico, do seu hospital, onde a mulher quer ter o bebê. Então, se ela quiser mudar de médico durante o pré-natal, ela pode mudar, porque ela vai saber os índices, ela vai poder comparar e vai poder escolher o melhor lugar para ter o seu bebê. facebook.com/canal Futura Oficial ou @canal Futura. É o nosso Facebook, o nosso Twitter. É claro que a sua participação é muito bem-vinda. Eu quero saber agora, será que os nossos médicos que estão saindo da faculdade estão preparados para fazerem o parto natural, o parto normal? Quero saber a sua opinião. Então vamos trazer para essa conversa, para esse debate, a Caroline Vieira. A Caroline diz o seguinte: doutor, se a mãe optar pela cesariana, mas o médico não ver necessidade disso e se negar a realizar o procedimento, isso seria antiético? Haveria punições para o médico mesmo estando certo? Essa é a Caroline. Não, eu acho que nos lugares onde a cesariana é considerada uma cirurgia, cesariana não é parto, cesariana é uma cirurgia, extração cirúrgica do feto. Nos locais onde a mulher opta pela cesariana, mesmo sabendo dos maiores riscos, no geral, se oferece um suporte a essa mulher, tentando entender por que ela está fazendo essa escolha e se tenta garantir que essa mulher consiga reverter essa escolha, oferecendo a ela o que ela acha importante para tentar um parto normal. Quando a mulher não cede, ela quer uma cesariana, isso é garantido. Tem um aspecto interessante no Brasil, que a Carla estava falando das taxas da ANS. A gente tem que entender que a população que tem seguro-saúde no Brasil, ela tem mais instrução, mais renda, melhor acesso à saúde, então, teoricamente, mais saudável. E mesmo assim é ela que faz mais intervenção cirúrgica, colocando uma população que teoricamente tem menos risco com mais riscos de complicação. Existe 1 milhão de cesarianas desnecessárias por ano no Brasil. É um estudo da OMS. E tem uma coisa importantíssima que, na pesquisa Nascer no Brasil, que a gente fez com 24 mil mulheres, que é válida para o Brasil inteiro, em nenhum momento, Tiago, da gestação, a preferência pelo parto normal cresce. As mulheres preferem mais parto normal do que a cesárea, mas seja no público, seja no privado, a gente não vê ao longo da gestação um incentivo para que as mulheres tenham um parto normal. Eu acho que essa medida da ANS, ela vai ajudar o novo cartão da gestante, eu acho que isso vai possibilitar
que as mulheres tenham mais informação, informação de qualidade, porque também a informação enviesada muitas vezes convence a mulher de que a cesariana é melhor do que o parto normal. Não, o parto normal é essa coisa pré-histórica, o normal é a cesariana. A gente ouve muito esse tipo de discurso, então é preciso desconstruir essa ideia e essa cultura de que a cesariana é até mais segura do que o parto normal. Pergunta para você também, Cristiane. Ellen Ribeiro, obrigado pela participação. Ellen, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Ela pergunta o seguinte: já fizeram uma estatística sobre a mortalidade materna e neonatal após o advento da cesariana e anestesia? Será que a mortalidade diminuiu? Você sabe responder? Bom, eu não sei em termos de números, mas a gente tem em termos... hoje é constatado que... A Carla talvez saiba responder melhor, eu não sei em termos de número, mas que você tem um resultado com uma piora, né, uma piora da taxa de mortalidade materna e infantil, né, por todas as causas aqui já explicadas, isso é fato. Olha, você vê, dentro do projeto Nascer, que tem uma grande parceria da Fiocruz, Marcos disse bem, começa com 28%, as mulheres no começo da gravidez têm 28% de interesse de fazer cesárea e depois esse número vai acabar crescendo. Esse é o caso da Elaine. A Elaine, infelizmente, ficou presa no trânsito, não vai poder participar com a gente, mas o caso da Elaine é muito simbólico. Ela está grávida de 8 meses, ela quer fazer cesárea, pensando fundamentalmente na questão do corpo, da beleza. Então, ela não quer fazer o normal porque as amigas que fizeram o parto normal não tiveram uma recuperação física tão boa quanto as amigas que fizeram cesárea. Quero passar para você porque você tem os números disso. Em termos de mortalidade, a taxa cesárea comparada com o parto normal aumenta em 3 vezes a morte materna. Isso já é sabido. Em relação ao bebê, o óbito neonatal, que é o óbito até 1 mês de vida, isso aumenta, 16% é maior na cesariana do que no parto normal. E o óbito infantil até 1 ano de idade, 25%. Então, a cesariana ela é um risco, tanto para a mãe como para o bebê. Em relação a óbito, em relação também à morbidade, às doenças, porque a cesariana causa mais infecção, como é um procedimento cirúrgico, você tem mais complicações. E eu queria falar com a Elaine, Thiago, com a Elaine especificamente. Elaine, essa discussão do corpo é justamente ao contrário. O parto normal, a recuperação é muito mais rápida do que um procedimento cirúrgico. Quando você faz um parto normal, Elaine, e eu posso te falar porque eu fiz 2 partos normais, em 4 horas você já está andando, o contato com o bebê, em relação à amamentação, o contato pele a pele com o bebê, é muito mais rápido, muito mais fácil você amamentar o teu bebê depois de um parto normal, porque no parto cesariano a gente sente dor, a dor é muito grande, inclusive nas primeiras 48 horas, que é o momento de maior contato entre a mãe e bebê. Então, o índice de amamentação diminui nas mulheres que têm cesarianas, principalmente pela dor. Então, a recuperação é pior. Marcos, dentro do projeto Nascer, também esse que foi feito pela Fiocruz, tem um dado que a Elaine também se encaixa, que é o medo do parto normal. Ou seja, a pessoa tem realmente a aflição só de pensar que vai passar por todas as dores que são cabíveis a um parto normal. Eu queria que você refletisse sobre isso com a gente. Eu queria que você pensasse que as mulheres, quando vão para um parto normal, elas decidem muitas das vezes pela cesárea por causa da dor. Isso daí, vocês indicam que mais de 50% é por causa disso. Isso, então, na verdade, assim, as mulheres preferem parto normal porque a recuperação é melhor. E as mulheres que dizem que querem cesárea apontam a dor como a principal questão. Primeiro que, assim, em última instância, a mesma anestesia que você faz para uma cesárea, você pode fazer para um parto. Então, não dá para entender, eu tenho medo do parto e não tenho medo de um corte na minha barriga que vai demorar muito mais para cicatrizar. Mas no SUS a possibilidade de se tomar essa anestesia normalmente? Sim,
Não é geral como você tem no privado, mas você também tem possibilidade de fazer anestesia. Então nem todo mundo tem acesso à anestesia. Nem todo mundo tem acesso à anestesia. Ou seja, a dor é muito diferente daquela que vai para um privado e que tem um acesso ao SUS. Isso é diferente. Por isso que a gente tem investido muito que as maternidades tenham o que a gente chama de uma ambiência adequada. Porque se você for olhar, Tiago, muitas vezes as maternidades têm pré-partos coletivos, as mulheres ficam sem privacidade, sem a presença de um acompanhante, contrariando a lei que garante o direito da mulher ao acompanhante. As mulheres não podem caminhar, que é muito melhor do que ficar deitada. As mulheres têm que ficar com um soro na veia, as mulheres não podem se alimentar. Então, as rotinas de cuidado, de uma maneira geral, na assistência ao parto, seja no público, seja no privado, são muito ruins no Brasil. O tanto de intervenção desnecessária que é feito faz com que o parto seja um verdadeiro sofrimento. E é por isso que o parto no Brasil tem uma fama tão ruim. Tirar uma carteira de motorista é um parto. Atravessar a cidade foi um parto. Tudo que é ruim no Brasil é um parto, porque no coletivo o parto é uma experiência muito ruim e a gente precisa reverter essa cultura. E a gente precisa do bom parto no Brasil. E é isso que a gente está investindo. Que as mulheres tenham direito ao acolhimento, a chegar numa maternidade e ser tratada com cidadania, com respeito, a ter privacidade, poder ter o seu acompanhante, poder ter uma doula no parto, seja no público, seja no privado, ter acesso ao anestesista se ela quiser, uma anestesia se ela quiser, mas poder fazer uso de uma bola, poder fazer uso de um chuveiro da água, ter direito a se alimentar. Sabe, o cuidado, na verdade, é a solução para esse parto ruim que a gente tem. Pensando no que você está falando, eu pedi a Paula Viana, do Grupo Curumim, de Pernambuco, que enviasse para a gente um depoimento de como ela está enxergando essas novas medidas da ANS e também sobre a cultura do parto cesáreo no nosso país. Vamos ver. Olá, eu sou Paula Viana, do Grupo Curumim, daqui de Recife, e foi com grande satisfação que nós recebemos a regulamentação da ANS para que seja incentivado o parto normal e reduzir o número de cesarianas desnecessárias na rede complementar de saúde. O Brasil é campeão mundial de cesárea desde a década de 90, e isso vimos denunciando, vimos produzindo materiais visando informar as mulheres e tentar modificar a cultura de cesárea no Brasil. A cesariana tem que ser encarada como uma cirurgia, como uma operação, e não como parto. Parto, só parto normal. Obrigado, Paula, pela sua colaboração. O Grupo Curumim é um grupo super famoso no Recife, em Pernambuco. É um grupo que tenta conscientizar as mulheres sobre a importância e também sobre as diferenças entre cesárea e parto normal. Seguinte, eu vou ter que passar o bloco agora, a gente vai para um brevíssimo intervalo, mas depois eu quero saber se o governo que está propondo todas essas medidas tem condição também de fazer melhorias na infraestrutura para que as mulheres possam fazer o parto normal. Quero saber também se as mulheres estão tendo, no fim das contas, a decisão, elas que estão decidindo, ou no final vai ser uma imposição governamental, ou seja, elas vão ter que seguir isso. Enfim, tem muitas questões para o segundo bloco, formação dos médicos, e é claro que eu quero a sua participação que está em casa. É só entrar no www.facebook.com/Canal Futura Oficial, é o nosso Facebook, né? E @Canal Futura é o nosso Twitter. Eu quero saber de você, será que os médicos estão preparados para o parto normal no nosso país? Vamos lá, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Sala Debate.